temos dito, João 3,16, nos fala do maior e mais intenso amor do mundo, que é o amor do nosso Deus manifestado por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E se existe uma coisa que pode ser intensa demais para se medir, é o amor. Geralmente o amor não se mede, né? O amor é um sentimento, muitas vezes pode ser expressado de algumas formas, mas não dá para medir. Ninguém pode falar, fulano ama a esposa mais do que ciclano ama a esposa dele, porque ele se mede o amor. Às vezes alguém vai confundir e falar, ele ama mais a esposa porque ele está sempre joias caras, ele está sempre levando ela em restaurantes caros, mas isso não é prova de amor algum, como vimos hoje de manhã. E se o amor é imensurável, não tem como se medir, o amor que Deus se manifestou por nós, o amor que Deus sente pelo homem, também é impossível de ser medido. Nós conseguimos ver a manifestação desse amor sobre nossa vida por meio de versículos como esse de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse amor se tornou conhecido não apenas por nós, mas quantos milhares e milhares, milhões de pessoas um dia reconheceram o amor de Deus em suas vidas e se declararam, se colocaram aos pés do Senhor Jesus Cristo. Talvez esse versículo, eu disse, é um versículo que nós decoramos, muitos decoraram na infância, há muito tempo, outros nem lembram como é que foi o processo para decorar esse versículo. Eu sei que alguns versículos nós temos decorado, e porque criamos um sistema em decorar versículos, mas João 3,16 é um daqueles versículos que talvez você não parou para decorar, de tanto ler, tanto ouvir, ele se fez tão presente em sua vida, que quando você percebeu, você já sabe ele decor, né? E esse pequeno versículo, João 3,16, ele esclarece a verdadeira intenção que Deus tinha em salvar cada pessoa que está na terra. Ele, como ser soberano, porque Deus é soberano, e ele é soberano sobre o homem, ele se fez humano, ele se fez carne, para que pudesse ser possível nós recebermos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos hoje, de Isaías, capítulo 9, se você prestou atenção, o primeiro versículo fala, o versículo 2 fala, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. O povo estava perdido, o povo não tinha um norte, o povo não tinha uma orientação, cada um procurava de alguma forma buscar a sua própria salvação, mas Deus é o detentor da salvação, é Ele que traz a salvação, foi Ele que trouxe a salvação. Então o ser humano perdido, e ainda que ele tentasse usar todo o seu bem, ou disponibilizasse todos os seus bens para poder ganhar a salvação, dinheiro nenhum no mundo poderia trazer a salvação. O homem jamais conseguiria se salvar por meio das suas, ou por meio do seu dinheiro, ou por meio das suas boas obras, das suas boas intenções. Por quê? Porque o homem não consegue se salvar. Não existe autossalvação. O estado espiritual do homem, de condenação, lhe trazia na vida algo que para Deus era impagável. O pecado não poderia ser pago pelo próprio homem. Então, através de Jesus, essa dívida acabou sendo paga por Ele, né? Mesmo sendo Deus, mesmo sendo justo, mesmo jamais tendo tido pecado,
Jesus se manifestou, Jesus veio ao mundo, e como nós estamos estudando nas quintas-feiras, 52 semanas com Jesus, nós passamos algumas quintas-feiras falando da sua morte, da sua crucificação, e entrando na ressurreição. Então o Senhor Jesus, passando por todo o sofrimento, que era nosso, né, o castigo que viria sobre nós, Ele carregou sobre si. E essa manifestação de amor nos alcançou. O seu amor era tão intenso que somente por esse amor intenso é que Deus poderia livrar o homem do pecado. E como é que podemos explicar o que é o amor de Deus? Essa passagem única, o irmão lá do Orlando, Zé Brás, que já faleceu, ele sempre dizia assim, o Queco, quando ele frequentou lá o da Lourdes, ele trabalhava na Roda, então ele ajudava lá na igreja da Lourdes, e o irmão Zé Brás falava algo que nem sei se o Queco lembra disso, mas ele dizia assim, João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. O Queco falava isso, né? Você falava isso, cara? Lembra disso? Eu lembro que o Zé Brás falava isso, porque dizia que João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. Então toda vez que ele citava esse versículo, o Zé Brás, ele lembrava disso que foi falado. Mas como explicar esse amor de Deus? Passagem única. E é uma passagem, é mais do que um mero conjunto de palavras, é mais do que uma informação, é uma promessa de Deus, é a promessa de salvação e vida eterna através da fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E esse versículo, então, ele está revestido de importância crucial dentro do cristianismo, porque representa o fundamento da nossa fé. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. O fundamento da fé está no fato de crermos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, apenas como informação, não faria sentido algum, não teria valor algum para o homem. Mas, ao crer, nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. O teólogo chamado J.I. Packer, né, o famoso teólogo do passado, ele define a essência do versículo da seguinte forma. Ele diz o seguinte: o amor de Deus é um amor que não hesita em fazer sacrifícios por seus beneficiários. Ele dá e dá novamente, até que se possa dizer que ele deu tudo. Na verdade, ele deu a si mesmo. Um outro irmão, que eu não lembro o nome dele, mas uma vez ele foi pregar na nossa igreja lá em São Paulo, falando desse versículo, ele usou essa palavra de tal maneira, né? Ele tentou definir de tal maneira, e eu lembro disso porque a igreja de Vila Olímpia ficava perto do Jockey Club. E então ele disse que certa vez um cavalo argentino, que era o preferido, não chama? O que ia ganhar lá a corrida, era favorito, né? Foi colocado lá na fileirada dos outros cavalos, mas um outro cavalo ganhou a corrida. E ao tentar explicar por que o cavalo argentino não ganhou do outro cavalo, o jockey disse o seguinte: é que meu cavalo correu de tal maneira. O que significa tal maneira? Uma forma que não se pensa, né? É impossível você definir o que é tal maneira. Então, como o J.I. Packer disse, Deus deu novamente, até que pudéssemos dizer, até que se pudesse dizer que ele deu tudo, e na verdade deu a si mesmo. Então essa é a magnitude do amor descrito em João 3,16, em que muitas pessoas não deram conta ainda desse fato. A importância do versículo de João 3,16, ela é ampliada quando consideramos o contexto do qual ele se encontra, né? Qual é o contexto? Para entender melhor o contexto, nós podemos olhar os versículos anteriores. Lembrando que o Senhor Jesus estava conversando com um doutor da lei, Nicodemos, né? Um homem que conhecia as Escrituras do passado, do Antigo Testamento, e ele foi procurar o Senhor Jesus à noite, porque ele não queria ser visto, e o Senhor Jesus conversando com ele a respeito, o Senhor Jesus fala: você precisa nascer de novo. Só
entra no reino de Deus quem nasceu de novo. Nicodemos em sua cabeça, né? Mas como que um homem vai entrar no reino da sua mãe? Não tem como. E o Senhor Jesus explica para ele: não, quer nascer do Espírito é Espírito, quer nascer de carne é carne. Importa-vos nascer de novo. E aí ele vai dizendo, e ele diz no versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos lembrou dessa passagem da serpente no deserto. Foi quando o povo de Israel, em desobediência a Deus, por várias ocasiões eles foram desobedientes a Deus, e Deus então, para castigar o povo, mandou serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, e as pessoas eram picadas e morriam. E ao voltar para Moisés, pedindo que Moisés pudesse interceder para com eles, Deus fala: faça uma serpente, põe uma haste, uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado olhar para a serpente vai ser curado. Não havia soro, não havia nada que pudesse curar. Apenas a pessoa tinha que olhar pela fé, né? Alguém poderia dizer: não, mas é impossível, aqui uma serpente vai poder me salvar? Ela morreria. Então o Senhor Jesus disse: da mesma forma, a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado também. Ele vai ser colocado numa cruz no alto. Nós falamos na quinta-feira, né, que o lugar da crucificação, qualquer um da cidade que olhasse, via, conseguia enxergar aquele lugar. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ele, Nicodemos, isso: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse verso, ele, como eu disse, no meio de um diálogo de Jesus com Nicodemos, né, o fariseu, um membro do Sinédrio, que foi para Jesus para entender os seus ensinamentos. E Jesus então faz essa comparação da serpente levada, né, a serpente de bronze levantada por Moisés, que trouxe cura física ao povo de Israel, e a própria exaltação de Jesus na cruz, sendo colocado na cruz, traria cura espiritual para a humanidade, mas para todo aquele que nele crê. Não basta ter a informação, é preciso crer. João 3,16 segue a analogia com a declaração completa do propósito do Salvador. Versículo 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então o versículo 17 e 18, ele segue reforçando a missão salvadora de Jesus Cristo, afirmando que ele veio ao mundo para salvar, para trazer vida, para inocentar o culpado. Ele não veio para condenar, porque o mundo estava condenado, mas ele veio para trazer vida, para justificar. Nós não vamos fazer isso, o tempo não permite, mas quando nós olhamos João 3,16, nós temos uma harmonia perfeitamente com o restante de toda a Bíblia, especialmente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz aqui uma relação de pelo menos 7 versículos relacionados. Romanos, acho que dá tempo, vai rapidinho, cada um lê para mim um versículo. Romanos 5,8, o outro lê Romanos 6,23, outro lê Isaías 53,5, Romanos 5,8, um vai ler, o outro 6,23 de Romanos, outro Isaías 53,5, mais um, 1 Timóteo 2,5, outro 1 Pedro 3,18, mais um Efésios 2,8, 9, e por fim Apocalipse 3,20. Então rapidinho, quem abriu Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Com relação a João 3,16, demonstração de amor incondicional de Deus, similar a expresso a João 3,16, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, a oferta de vida eterna através de Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João 3,16 fala isso. Isaías 53,5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ideia de que somos curados, salvos, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz assim, como a serpente foi levantada no deserto. O homem, o filho do homem, será levantado na cruz. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade. Não há outro. Por isso que Jesus disse para Nicodemos que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui nós vemos o propósito sacrificial de Cristo morrendo uma única vez, o justo pelo injusto. A morte sacrificial de Jesus traz para trazer vida ao homem perdido. Efésios 2,9. Talvez você poderia até falar decor, né? Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Foi que Jesus disse a Nicodemos que Deus deu o seu Filho Jesus. Foi dado. A salvação é um dom, um presente de Deus recebido pela fé, não por méritos próprios. Se Deus estabelecesse um mérito para a pessoa ser salva, ele deixaria de fora muita gente. Talvez essa pessoa não conseguiria alcançar esse objetivo. Mas como ele deu a salvação, o homem pode ser salvo, crendo no Senhor Jesus. Já Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a necessidade de abrir os corações para receber do Senhor Jesus Cristo. Eu não combinei com Pedro não, mas ele falou alguma coisa que ele disse, né? De abrir a porta. Então, veja, como aquilo que foi dito, né? João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. Porque ao contemplarmos João 3,16, nós somos convidados a meditar profundamente no amor incondicional e sacrificial de Deus por nós. Refletir sobre o que significa para nós esse amor. O que é esse amor de Deus para mim? E aqui é uma meditação, é uma reflexão individual para mim. O amor humano, como eu disse, ele pode ser demonstrado por gestos, mas vamos supor que eu compro para Elizabeth, eu economizo durante um ano inteiro dinheiro e compro para Elizabeth um chuveiro do Anisete. Não, chuveiro, né? Não sei o que é feito chuveiro, qual é a pedra, isso pode ser qualquer pedra, mas eu compro um chuveiro, né? E as pessoas olham, eu falo, sacrificou o ano inteiro para poder comprar um chuveiro para Elizabeth. Aí o Wilson vai lá e vai no shopping, lá no H-Ster, vê um diamante lindo, custa 20 vezes mais que o chuveiro. Sabe como comprou para Elizabeth? Eu vou tratar para isso. Quem olha, nossa, o Wilson ama mais ela aí do que o Fábio, porque o Fábio ama a Elizabeth. Mas por isso não custou nada, porque para ele comprar um diamante desse, toda semana ele compra um se ele quiser, né? É uma analogia, tá? Isso tem que acho que não tem, não sei. Estou falando por conta. Mas perceba que o amor do ser humano muitas vezes é medido pelos valores que se colocam num objeto, mas às vezes o valor que o objeto tem não mede o amor que o homem tem, o ser humano tem. Ou seja, um diamante custa muito, mas de repente quem está dando, só está dando por dar, não tem sentido algum. E o outro lá comprou um chiclete. Antigamente o chiclete clock vinha no armazinho, né? Comprou o chiclete clock e deu o anel com muito mais sentimento de amor do que o
cara. Então, reflita sobre esse amor profundo de Deus para com você. No testemunho que nós tivemos na semana que nós da dia da Bíblia, que nós usamos Romanos 5:8, eu falei, olha, eu duvidava como é que Deus podia me amar, eu nem era nascido ainda. Porque ali Paulo fala que Deus manifestou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. E Deus me mostrou por meio de alguns acidentes que eu poderia perder a vida. Então ele mostrou o amor que ele tinha para comigo. Um amor profundo e pessoal, né? Individual. Então, compreender e aplicar essa passagem bíblica pode nos levar a mudança significativa em nossas vidas. Na nossa relação com Deus e com o próximo. A maneira de vivermos vai redefinir as nossas prioridades. O que é prioritário na minha vida como filho de Deus? Ele vai interagir com as pessoas, porque a comunhão que eu tenho com os meus irmãos vai mostrar esse amor. Então a promessa de vida eterna nos dá uma perspectiva renovada sobre a vida após a morte. Ela nos traz paz, esperança em meio a momentos difíceis nesse mundo. Ninguém quer morrer. Nos anos 80 tinha uma banda famosa que eu gostava muito, chamada Blitz Levando Mesquita, né? Eu conheci ele. Ele dizia essa música: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E aí você fica pensando, né? Eu vou para o céu, mas eu não quero morrer. Por quê? Porque eu quero viver uma vida ao lado da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, né? Eu quero ainda ter comunhão com os irmãos e com a família pelos anos que Deus me der. Mas pode acontecer comigo o que aconteceu com aquele rapaz, o cantor evangélico, essa semana, né? Vocês viram? Ele cantando e de repente cai no chão, morre. Eu contei uns dias atrás um pastor já idoso que estava lá sentado atrás do púlpito com vários outros pastores. Ele citou um versículo, sentou e morreu. Então, por mais a perspectiva sobre a vida e morte, ela é diferente. Eu não quero morrer agora, mas se eu morrer, eu nem vou sentir que eu morri, porque eu vou estar na eternidade. Quem vai sentir é você, te espero, né? Porque, como diz, eu não lembro, nunca lembro o nome desse filósofo, não lembro qual foi aquele filósofo que disse isso. Eu já mencionei uma vez isso. Ele falou: a morte não existe. Por quê? Porque enquanto eu vivo, ela não está em mim. E quando eu morro, ela já existe em mim. Ele não sabe, com certeza ele estava pensando sobre a vida eterna com Jesus Cristo, mas nós, como crentes, o que é a morte? A morte não é nada. Para mim não é nada. Por quê? Porque eu estou vivo. Mas quando você morrer, eu estou no céu. A morte é para os que ficaram, né? Que vão chorar, os que o ente querido ali. A tristeza, de fato, a morte é separação. É a tristeza. Quem sofre somos nós, os que ficaram. Mas o que morreu, o que tem essa perspectiva de vida eterna, a morte nada mais é do que o estado de deixar esse mundo para estar na presença de Deus. Então, a salvação que João 3,16 nos traz, nos faz ter um relacionamento diferente com a vida, a morte e os sofrimentos. Ninguém quer sofrer também, mas quando sofremos, podemos olhar para a esperança de que um dia tudo isso vai terminar. E a última análise de João 3,16 nos desafia a viver vidas que reflitam o amor e a graça de Deus em cada aspecto da nossa existência. Vamos manifestar o amor de Deus nos nossos relacionamentos interpessoais. E qual é a aplicação de João 3,16 para a nossa identidade em Cristo? Primeiro, a magnitude do amor de Deus expressa em 3,16 traz traz para nós uma profunda identificação com o Senhor Jesus Cristo, com o próprio Cristo. Ao receber Cristo como Salvador, ao receber esse amor de Deus, o meu relacionamento com Cristo vai ser diferente. Quando eu era criança, jovem, adolescente, com os meus amigos católicos, toda vez nós tínhamos uma quadra de futebol de salão no Jardim São Luís, na igreja São Luís Gonzaga, né? E o São Luís Gonzaga, sem brincadeira nenhuma, a imagem do santo era a cara do padre. Acho que o padre seria o modelo do santo. Que olhava para o padre, olhava para o santo, era a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Nós jogávamos bola aqui.
A igreja estava aqui, a quadra desse lado, a igreja aqui, e para beber água é do outro lado. Então, para você beber água, você tem que passar em frente à imagem. E todos meus amigos iam lá e faziam sinal da cruz. Eu era crente, né? Eu era filho de crente, fui ensinado a não fazer cruz, nem se inclinar para a imagem. Então, quando eu passava, eu fazia assim, ia beber água. Porque o meu relacionamento, e muitos, não só isso, né? Muitos católicos, quando passam em frente a uma igreja, um cemitério, fazem sinal da cruz, né? Reverência, alguma coisa assim. Mas o meu relacionamento com Cristo é um relacionamento vivo. Eu não preciso fazer o sinal da cruz. Mas eu tenho que manifestar um sinal de me aproximar dele diariamente, por meio da comunhão, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da frequência aos cultos e tudo mais. Então essa passagem nos ensina que somos amados por Deus de tal maneira que, ao dar o seu Filho, nos trouxe a vida eterna. E isso nos fala diretamente ao nosso coração. Nos fala a respeito do valor inestimável que nós temos para com Deus. O nosso valor não é determinado pelas circunstâncias, pelas conquistas. Deus não olha, o Fábio é bom, então ele merece o céu. O valor dele está estabelecido naquilo que está fazendo. Não. O Fábio é pecador. E mesmo depois que confessou Cristo, ele ainda continua pecando, mas ele manifestou fé no Senhor Jesus Cristo. E esta é a base da nossa identidade com Deus. Terminando, um outro comentarista bíblico, Tim Keller, faleceu esse ano. Tim Keller faleceu esse ano, ele diz o seguinte: a verdadeira liberdade é ter a riqueza interior para abdicar de status e sucesso por amor a Cristo e o seu reino. Novamente, a liberdade que nós temos de sermos salvos em Jesus Cristo, ela se dá pelo fato desse sucesso do amor de Cristo para conosco, e não do nosso sucesso. Então, no Natal, festa do amor, a manifestação do amor de Deus se mostrou por meio de promessas do Antigo Testamento, profecias que diziam do Messias que viria, e se estabeleceu, começou a se concretizar no dia em que Jesus nasceu, no dia que Jesus veio ao mundo. Eu espero que você possa refletir sobre esse grande amor que Deus manifestou por você, dando Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por teu grande amor para conosco. Papai, quão maravilhoso é podermos meditar, refletir a respeito desse grande amor que um dia se concretizou por meio da pessoa de Jesus Cristo. Que veio ao mundo, viveu como homem, sofreu, morreu, ressuscitou. Porque o plano de salvação, para mostrar ao homem que é possível sim ter vida eterna, o Salvador precisava vencer a morte. E ele venceu a morte. E ao vencer a morte, deu a todo aquele que nele crê a certeza que um dia também vencerá a morte. Te louvamos por isso, ó Pai. Rogamos que o teu Santo Espírito seja aquele que aplique no coração de cada um de nós as verdades dessa noite. Em nome de Jesus. Amém.